Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 22 de julho. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, eu peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Vou fazer a revisão aqui rapidinho de sexta-feira, que foi dia 19 de julho. Para quem não sabe, para quem não lembra, sexta-feira teve um apagão aí cibernético e aí afetou várias plataformas, vários serviços, enfim. E aí a Nelogica e outras plataformas tipo a Trade, MetaTrader já mandaram um e-mail avisando que estavam com estabilidade. E bancos, corretoras, enfim, todo mundo aí chegou a avisar para tomar muito cuidado. Então era um dia importante para tomar muito cuidado. Algumas pessoas nem estavam conseguindo operar porque realmente estava tudo travado. Mas eu vou fazer aqui a revisão rapidinho de como que foi sexta-feira. Índice e dólar, começando com o dólar primeiro, gráfico de 5 minutos. Então, sexta-feira aqui do dólar, passando rapidinho aqui no gráfico, parte da manhã ficou bem travada, né? Pela questão aí da confusão do ataque cibernético. Ataque não foi bem ataque, né? Enfim, confusão que teve. Um range que, apesar de ser curto, olhando graficamente, mas foi aí praticamente mais de 45 pontos, porém muito travado, muito, na região da média 200, Trap Zone. E aí o preço depois foi subindo aos poucos, chegou na região de ajuste, deu uma travada aqui e acabou renovando máxima. Então, assim, apesar do movimento estranho no dia, foi um dia aí que chegou a andar muito ponto, quase 100 pontos, e chegou a renovar máxima de novo. Então, o dólar demonstrando que está bastante esticado. Sinceramente, oportunidades aqui no meio, eu não vi nenhuma tão interessante, tá? Foi subindo mesmo, fazer o quê? Mas não achei tão interessante esse movimento de alta, sem falar que está muito esticado em tempos gráficos maiores. Já o índice aqui também muito estranho na parte da manhã, em região de Trap Zone, média sem tendência, um range aqui de 740 pontos. Ficou trabalhando entre ajuste e média 200. Travado aqui, até que a parte mais ou menos do almoço ali ficou muito travado. Um range muito curto, não andava aqui, 325 pontos. E aí depois no fim do dia acabou tendo volume, sendo esse último candle aqui até um pouco estranho, ainda mais que foi sexta-feira, né? O último movimento aqui. E não está tendo correlação o índice Ibov, outro dia muito estranho. Então, tanto o índice quanto o dólar chegaram a renovar suas mínimas ou máximas aí no caso. E aí o mais importante realmente vai ser o estudo semanal agora, porque sexta-feira foi um dia meio atípico aí, coisas estranhas aconteceram. Não só aqui, mas no mundo todo, né? E aí, bora então pro estudo semanal? Vai ser o foco dessa semana, penúltima semana do mês. Praticamente a outra semana só tem, eu acho que uns 2 pregões ou 3 pregões e aí já vem agosto. Então, lembrem de falar sobre a VWAP mensal, que vai ser importante ao longo dessa semana, principalmente no fim da semana. Então, começando a falar a respeito do dólar, bora aqui pro tempo gráfico mensal e que a gente tem no mensal. Faltando aí, então, uns 8 pregões para acabar o mês. A gente tem aqui, infelizmente, reviravolta total nesse candle do mês. Eu não estou gostando, a situação tá bem complicada. Espero que até o último pregão aí venha fechar com cor negativa. Precisa, independente do tamanho que for, fechar com cor negativa já vai ser muito importante. Porque se não fechar, vai ser o 7º mês em alta, tá? E isso vai praticamente bater recordes aí. E tá muito esticado. E essa reviravolta foi muito complicada, porque a gente teve a abertura, né, desse mês nessa região. Chegou aí lá em cima, chegou a renovar a máxima de forma muito estressada, esticada. Chegou aqui em região de defesa, estava esticado, chegou a atravessar a região de preço bola, importante. E aqui é a região de zona de pavio importante, né? E aí chegou nessa região e teve uma defesa vendedora muito interessante. Estava acontecendo um movimento de queda muito bom para o dólar ao longo desse mês. Essa queda, inclusive, se eu for pegar em relação ao topo do movimento até o fundo, 335 pontos, muita volatilidade. Algo que não estava acontecendo nos últimos meses aqui atrás, tá? Então a volatilidade está voltando aos poucos. Só que, ao mesmo tempo, agora, durante esses últimos dias, voltou também. Teve um movimento de alta muito forte e já anulou praticamente 235 pontos desse movimento de alta. Então tá uma situação muito complicada, tanto é que o candle está querendo formar por enquanto um doji, que é um candle de indecisão, que vai depender muito do candle do mês de agosto para ver como que realmente vai ser o contexto desse doji nessa região. Um candle de rejeição, um candle de indecisão, numa região importante de resistência que segue ainda muito esticado. Só relembrando aqui, infelizmente, por esse retorno que está fazendo aí de alta, o IFR no mensal ainda está sobrecomprado. O cenário aqui está preocupando, aí vem o cenário macro que aí dá aquela dúvida, será que vai para romper máxima mesmo?
Porque se for ver em relação à máxima aqui, nós temos em relação ao olho, né? Olhando, não questão de pontos, mas olhando aqui o gráfico, tá pouco a distância. Tá muito próximo de querer romper máxima. Então, será que esse cenário macro que está acontecendo lá fora, começando o dólar lá fora subir, o S&P cair, o risco interno aqui fiscal também, será que vai para realmente subir, chegar na máxima de forma esticada desse jeito, com vários meses já fechando positivo? Então, assim, se isso acontecer, não vai ser um mercado saudável, tá? Infelizmente. Vai ser um cenário talvez complicado, tanto quanto foi na época da pandemia aqui, que foi subindo, 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 ignorando alguns indicadores tão importantes. Mas vamos ser um pouco mais realistas, então nesses últimos dias a gente tem um candle aí que está querendo formar um doji. O preço talvez deve ficar travado nessa região, tá? Nos próximos dias aí. Deve beliscar máximo, deve testar mínimo aqui, mas o fechamento deve ser próximo. Acho bem improvável de acontecer algo, de voltar esse movimento vendedor todo, 240 pontos, será que vai cair isso tudo de novo? E fechar um candle tão bonito que estava fechando antes? Antes estava fechando um candle desse jeito aqui, ó. Tava querendo formar um PFR, eu lembro que nas semanas anteriores estava comentando. Tava fazendo um candle maravilhoso. Chegou a preencher um pouco do favelo gap, né? Porque tava querendo formar um favelo gap. Porque dessa barra aqui até o topo foi uma volatilidade enorme. E aí voltou, recuou um pouco para preencher o favelo gap. A força comprada, infelizmente, apareceu e aí acabou defendendo. Então a gente pode ter uns dias um pouco estranhos nos próximos dias, tá? Porque tá esticado ainda. A gente consegue ver melhor aí no semanal. O semanal, o cenário tá até assim complicado, porque parece um pullback, uma reação. Lembrando, da média 9, né, que eu venho comentando isso. Então essa semana, isso aqui foi o toque, pullback da 9. Só que como que eu vou comprar nesse pullback aqui com NS ativo e FR ativado, média de 20 aqui longe? Então como que eu vou comprar? O problema desse repique aqui, esse repique da média 9, que tem muita cara que talvez vai realmente testar essa máxima aqui, 100 pontos na frente. Porque é um repique, é um pullback normal, só que é um pullback infelizmente não saudável, eu não consigo comprar. Se isso aqui fosse nos 5 minutos, eu não ia comprar por esses fatores, tá? Mas que tem força assim de talvez ser uma reação da 9 de querer testar a máxima, é muito provável disso acontecer. Ainda mais com essa barra enorme que fechou essa semana, formando um padrão 1, 2, 3 aqui ancorado pela média 9. Só que lembrando, média 9 afastado, esticado, IFR, mensal, semanal. Tá complicado aqui para pensar em compras. Eu não pensaria. Eu ficaria na posição de neutra, esperando aqui para ver se realmente vai testar essa máxima, pegar liquidez. Vamos ver o que vai acontecer. O cenário macro aí vai agitar um pouco esses próximos dias. Em relação ao semanal aqui, então, ressaltando que o mensal já falava, que está esticado, infelizmente. Por isso, pensar em movimentos de compra nas primeiras horas fica inviável no dólar. Prefiro pensar em movimentos de venda, tá? Como estava acontecendo aqui nessas 2 semanas anteriores. E aí, agora em relação ao diário, o que aconteceu? O movimento está subindo até forte. Tá chegando quase em FR aqui de sobrecompra. Infelizmente, 61 de retração foi rompido, pode ser rompimento falso ainda. A gente tem a média 20 muito longe da média 200, uma divergência muito complicada aqui. Temos o canal de Kelvin que foi testado, respeitou como resistência e tá talvez querendo buscar de novo. Se buscar, é uma região que se torna ainda possível resistência. Tá esticado, não é normal de vir atravessar. Se acontecer, lembrando, algo atípico. Atípico. A gente não tem como ficar fazendo backtest de situações atípicas, porque o que é atípico não tende às vezes se repetir. Então a gente tem que olhar movimentos que são mais repetitivos, saudáveis. E aí, falando em relação ao diário, o cenário aqui está quase esticando também. 3 dias fortes de alta que nós tivemos ao longo dessa semana, né? Quarta, quinta e sexta muito forte, só rompendo máximas. Aqui é a região de força vendedora. Mas, detalhe, esse movimento de alta que fez aqui é até ok, sabe por quê? Porque criou um favelo gap aqui muito complicado. E esse favelo gap praticamente está sendo preenchido. Então, essa força vendedora que caiu muito forte, ela caiu de uma forma realmente também não saudável. Eu comentei que, nossa, bonito a queda, mas é uma queda que não foi tão saudável. Ainda mais com esse gap que teve aqui desse outro dia, né? Então, a gente teve o preenchimento do gap e também está preenchendo o favelo gap. É importante que a máxima não seja renovada. E aí, essa região toda aqui venha a ser respeitada. E vai que venha formar um topo duplo. O cenário assim vai ficar muito, assim, maravilhoso. Porque aí vai confluir com vários indicadores de tempos gráficos maiores, indicando que o movimento é esticado. Então tá preenchendo o favelo gap. Então tranquilo por enquanto. Deixa eu voltar pro semanal aqui. Não, ok. Diário, ok. 60 minutos agora. O que a gente tem aqui? Tá sobrecomprado, por isso também amanhã, nas primeiras horas, eu não vou caçar a operação de compra. Ah, mas essa situação do Biden lá, dólar pra cima, R$6, R$7, R$10, não importa.
É uma coisa que eu não tenho histórico. Não tenho backtest desses dias. São dias que tende a agitar. E se vai agitar, né? Porque todo mundo tá pensando que vai, talvez nem agite. Então tá esticado aqui. Sobrecompra. Em região aqui de Fair Value Gap, lembrando que tá preenchendo, tá? Dessa força vendedora que teve, que foi muito forte, inclusive. Fora isso, nada muito a ressaltar aqui dos 60. Aqui do gráfico oficial, o que eu tenho para marcar? O que eu posso tirar das marcações? Eu vou tirar essa marcação aqui que não foi útil. Vou apagar ela. Vou deixar essa marcação aqui de baixo, porque tentou respeitar. Essa aqui de baixo também foi importante, foi o fundo. E vamos ver até onde que o preço vai, porque não tem uma retração desse movimento aqui. Já foi rompido. E agora é só o topo aqui mesmo. Mas eu não vou marcar desse topo aqui, porque o topo mais relevante é esse aqui de cima. Dando um zoom afastado, é lá de trás, ó. Então, vou deixar essas marcações aqui mesmo. Nós, então, estamos longe de regiões mais de interesse, né? Tá longe daqui e tá longe daqui. Nós estamos com o fechamento de sexta no meio de duas regiões importantes. Então, a gente tem que esperar para ver qual região vai ser buscada primeiro. Se vai ser de baixo ou se vai ser de cima. Porque aqui no meio dessa região deve ficar um movimento bem estranho, tá? Aqui os 60 minutos aí, aproveitando para falar da VWAP. A VWAP do mês tá até ok. Ela tá aqui bem próxima. Tomar cuidado dos últimos dias, tá? Geralmente o preço tende a ficar próximo da VWAP. A VWAP do mês anterior não respeitou isso. Acabou se afastando muito, mas vejam que o fundo desse mês foi na região da VWAP do mês anterior. Então isso aqui acaba sendo importante uma hora ou outra. A VWAP do mês então está aqui embaixo, abaixo do preço então. Pode ser que pela questão de macroeconomia venha fazer um movimento de alta, o viés, né? Ou venha travar, mas o importante é ficar mais próximo da VWAP. Isso vai ser um mercado mais assim saudável, fechar próximo os últimos dias do mês, próximo da VWAP, tá? Os 5 minutos para amanhã, lembrando, eu não vou caçar operações de compra, apenas ressaltando aqui. A gente pode ter situação do gap dinâmico? Pode. Se abrir abaixo da 80 aqui vai ser interessante. Pode dar o Fab 4, pode dar o gap dinâmico de pullback. Só que eu não sou de operar isso aqui geralmente no dólar, tá? É muito difícil de acontecer esses gaps aqui. Tem que realmente abrir abaixo da 80. E tem que fazer um movimento todo bonito de backtest que eu já fiz no índice. Então é muito difícil disso acontecer no dólar. Se for abrir com um movimento de alta, eu vou caçar reversão? Infelizmente, pelo cenário que está acontecendo do Biden, essas coisas que deve talvez agitar, que eu não sei se vai agitar, eu prefiro ficar de fora de qualquer reversão aqui. Abriu em alta, vou caçar reversão para vender. Tomaria muito cuidado, tá? Qualquer gatilho vendedor de candle negativo aqui, deixa eu desenhar. Qualquer movimento vendedor pode ser apenas chamar liquidez para voltar a subir depois de estopar. Então, tomem cuidado. Final de semana foi bem agitado, inclusive. Outra coisa... isso aí... Depois eu vou falar alguns cenários que infelizmente está querendo impulsionar o dólar cada vez mais para cima, tá? 5,70 inclusive. Pode ser uma possível região de alvo. Vou falar já já sobre isso. Aqui em relação aos 5 minutos então, infelizmente rompeu esse último topo aqui. Vou marcar uma coisinha aqui importante. Teoria de Dow. Esse fundo aqui, esse fundo é relevante. Porque aqui se a gente for ver, a gente teve a tendência de alta, fundo e renovou o máximo. Então esse fundo aqui é importante porque se for quebrado, a gente tem a quebra do movimento de alta. Teoria de Dow básico aqui. Aqui já não é uma região tão interessante. É uma troca de polaridade? Não foi bem confirmada uma troca de polaridade. É um topo que foi rompido aqui atrás. Então eu não vou marcar não, vou deixar só essa região aqui embaixo porque vai que chegue, né? Mas para isso, para chegar lá, gente, tem que cair aí quase 100 pontos, tá? Então tem que ser um dia também de força vendedora bem forte. Imagina só se no diário, agora desenhar aqui possibilidades. Imagina se no diário vier aqui um movimento agora de força vendedora, porque nós tivemos Fair Value Gap, até teve um pequenininho aqui, mas imagina só vir um candle vendedor, né? Começar a voltar. Começa a formar um cenário bem bonito de topo duplo aqui. Então eu tô esperando por esse cenário. Graficamente seria interessante. Agora o que realmente vai acontecer e se vai ser na minha vontade é outros 500. Então aqui em relação ao dólar, pelo menos isso, mas tem mais coisa para falar em relação ao macro, dados, algumas coisas que eu peguei no Twitter. E aí falando agora do Ibov, que está tendo divergência, infelizmente, o Ibov com o índice futuro, no diário principalmente. Bora comparar aqui o mensal primeiro. O mensal do índice futuro está assim. Deixa eu dar um zoom afastado. E o diário, quer dizer, o mensal do Ibov está assim.
Tá uma diferença em questão de sombra. A gente tem um candle mais rejeição aqui no futuro e do mensal, pelo menos, tem ainda mais corpo. Mas enfim, falando aqui em relação ao Ibov, que a gente não tem gap, né, essas coisas é importante. A gente teve essa região aqui importante, todo final de semana eu vou lembrar disso porque é importante. Aí nós temos a pernada 1, 2, 3, 4, tá com cara que a 5 tá formando. Pode ser que não seja agora, pode ser que isso aqui seja ainda a pernada 4, que vai voltar a cair mais um pouco para depois formar 5, pode ser. Mas aqui é ainda a pernada 4. A 5 só vai, assim, em tese, confirmar na hora que romper esse topo aqui, tá? Então, por enquanto, é apenas uma fase de correção número 4 de ondas de Elliott, tá? Esse fundo aqui não foi rompido. Esse fundo aqui pode ser rompido? Pode ser rompido. Por quê? Porque ainda nem testou essa máxima aqui para prejudicar. O problema seria, vamos supor, segue a linha aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui. Imagina se esse movimento aqui rompe essa máxima, volta e quebra esse fundo aqui, na verdade. Aí fudeu. Porque chegou a renovar a máxima, tentou formar pivô, voltou e quebrou o fundo aqui de teoria de Down. E aí essa tendência de alta pode ficar ruim. Mas por enquanto o fundo mais importante aqui está sendo esse. Porque esse daqui a gente teve a formação, né, do pivô, rompeu essa máxima. E aqui agora é apenas uma correção. E uma correção que ainda nem chegou a testar esse fundo. Então, tranquilo ainda, a tendência de alta segue forte. E no gráfico mensal, tendência que começou lá em 2023, ano passado, início do ano passado. Então está tranquilo aqui. A região que chegou a defender esse fundo é uma região que foi bem importante. 61 de retração, formou um PFR maravilhoso aqui, tá? PFR maravilhoso. O mensal aqui, deixa eu ver em relação à média, foi como se fosse o repique da média 20. Média 20 tá ótima aqui na região. Não está sobrecomprado, tá tranquilo o movimento. Essa queda que nós tivemos, a correção, foi uma correção muito travada. E travada também, porque se a gente for ver em relação às mínimas, mínima aqui, mínima aqui, mínima aqui, aqui, aqui. Então, muito próximo. E agora nós estamos tendo máximas mais altas. Então, para subir, tá sendo mais forte. Olha a distância desse último topo com esse por enquanto agora. Tá sendo mais forte. Agora para cair, olha a dificuldade. Então, o movimento de alta está sendo mais forte do que o movimento de baixa. E cuidado com essas notícias pessimistas. Ah, índice está caindo, não sei o quê, faz o L, blá, blá, blá. Uma queda muito saudável, muito de boa. Então, assim, tranquilo. Aqui, no mensal, acho que era só isso para ressaltar. Vamos verificar aqui do futuro. Do futuro tá praticamente a mesma coisa, só a questão da sombra do candle mesmo. Voltando pro Ibov aqui agora pro semanal, tá? O semanal aqui, assim, indicadores em dias saudáveis, movimento saudável, respeita muito. Falei que essa queda não estava saudável, várias semanas, né? Tivemos aqui 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas de baixa. Chegou em região de FR sobrevenda, a última vez que chegou em sobrevenda foi nesse fundo aqui. Opa, cadê? Esse fundo aqui, que originou nessa alta primeiro, de quase 30%, correção, e depois uma outra alta aí de praticamente 20%. Aqui nesse fundo também foi isso, então não tente ignorar esses indicadores, ainda mais índice, né, que respeita muito, ainda mais tempos gráficos maiores. Desde esse fundo até agora já subiu aí quase 10%, movimento perfeito, maravilhoso, respeitou. Não só por isso, mas nós tivemos aqui um canal, e aí eu comentei que isso aqui poderia ser exaustão do movimento e voltar, e voltou, tá? Voltou até forte. E aí, marcando aqui, é como se tivesse feito o rompimento dessa região agora de cima, só que o rompimento foi bem esticado, esse canal que nós tínhamos aqui. E aí vem os fatores, do mesmo jeito que eu enxerguei que essa queda não estava saudável, eu tenho que enxergar que também essa alta não tá, 4 semanas consecutivas de alta. E esticou, mas não chegou a ficar sobrecomprado. E aí nós tivemos aqui a simetria, completou um movimento em V. Para romper direto isso aqui não é saudável, é importante que faça uma correção. Teve favela gap no meio do caminho? Teve aqui embaixo, teve aqui outro. Então se fizer uma correção aguda, eu não vou achar estranho, tá? Não vou achar estranho, ainda mais que a 20 está sem tendência aqui já agora. Tá esticado, tem espaço para corrigir, de retração aqui o 61 tá lá embaixo, então pode corrigir. E se acontecer, não achem estranho, tá? Não achem estranho porque o gráfico tá pedindo isso. E depois as notícias vêm depois falando os motivos por que vai acontecer uma possível queda. E se acontecer uma possível alta? A semana fechou desse jeito, formando PFR. Aqui é um movimento... Para movimento possível de alta aqui, vai que essa semana forme uma barra ignorada, anule a barra anterior e volte a subir. Pode subir,
mas que vai estar esticado, vai. E que não é interessante que isso aconteça. Mas pode acontecer igual aqui, final do ano. Ignorar qualquer coisa e subir, 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 subir e formar a quinta onda de Elliott aí. Mas estou mais... Na verdade, não vou dar opinião, não, porque tô querendo realmente esperar como que vai ser os efeitos essa semana em questão dos movimentos lá fora. Mas aqui uma correção, graficamente, seria melhor. Uma correção, um movimento de queda. PFR acionar aqui deve jogar um pouco o preço para baixo. Comparando o índice futuro com o semanal aqui do Ibov, nós temos um pouco de diferença em relação ao candle. O candle do semanal do índice futuro é mais forte. Do Ibov é menorzinho, tá? Aqui, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. De média de 9. Tá ok, não tem tendência aqui. A 20 também já tá começando a ficar sem tendência. O diário agora, bora pro diário. Nós tivemos aqui um engolfo muito, muito forte na quinta. Quinta-feira engolfou praticamente aí quase 5 dias. Essa alta não estava saudável. Era uma alta que estava formando doji, rejeição, 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 rompia de novo. Rejeição, rejeição, tava subindo assim, carregando, quer dizer, tava subindo fraco. Nossa, mas subiu vários candles consecutivos de alta. Sei, beleza, mas tô falando que tá subindo de uma forma difícil. Essa alta aqui, principalmente essa região, nossa, que travamento difícil aqui. E chegou nessa região de topo, de modo que o IFR chegou muito sobrecomprado, muito longe da média. E chegou nesse topo aqui de resistência esticado, então seria muito estranho se rompesse direto. Acabou aqui tendo uma sequência também de dias compradores que não fazia, acho que desde 2017. Muitos dias de alta, uns 12 eu acho aí. Teve um dia de correção muito estranho. Essa correção aqui pode ter traído muitos vendedores, só que aí talvez no dia seguinte assustou, estopou talvez alguma galera aqui que pensou que fosse venda. E aí do nada quinta-feira veio um movimento muito forte. Então assim, a correção já era até esperada, mas nem sempre quer dizer que vai ser fácil de operar. Esse dia aqui, olhando, né, nossa, que candle maravilhoso, foi, mas eu não achei fácil de operar não, tá? Não achei fácil de operar. E aí começa um pouco da divergência. Aqui na sexta-feira fechou assim, o Ibov. E o futuro fechou assim. E aí vem a discussão, porque o candle tem uma diferença bastante aqui. Esse candle do índice futuro foi um candle forte, principalmente nos últimos minutos teve uma força vendedora muito forte. Aqui em relação ao Ibov, não foi assim, foi um doji, muito tranquilo esse doji. E aí na quinta-feira também deu isso. Olha a rejeição que teve na quinta-feira aqui do futuro. Olha o jeito como o candle diário fechou aqui. Do Ibov, né? E aí na sexta-feira, nos primeiros minutos, o índice futuro voltou e anulou esse movimento aqui, tá? Pra ficar igual ao Ibov. Então o que a gente pode talvez ver amanhã? Só porque talvez o Ibov fechou desse jeito, a gente pode talvez ver nos primeiros minutos um movimento de alta para tentar correlacionar com o Ibov. Se for olhar, comparar isso, tá? Porque teve divergência, sem falar que o futuro está na cara da média 20, que pode ser um repique dela. O índice aqui, o Ibov, infelizmente, está muito longe. Então, nossa, tem muita divergência aqui. Muito ruim o cenário. Outra coisa importante, falando aqui em relação a SLT então foi rompida, né, tanto no futuro quanto o Ibov. Só que o rompimento de forma muito esticada. Então, está acontecendo uma correção normal, igual aqui está acontecendo no Ibov também. Só que essa questão da divergência já vai, assim, afetar nos primeiros minutos de amanhã. Tomaria muito cuidado em relação a isso. Da média de 9 aqui, que não foi testada, a média de 9 foi um dos fatores que veio a respeitar, né, nos minutos finais aqui de quinta, só que ignorou e tá indo agora buscar a média de 20. E justamente por isso, a média de 20 que tende a dar um repique, depois de muitos dias sem testar, ela pode influenciar um pouco o preço para cima. Juntando com o fato que o dólar tá esticado, a gente pode então ter um movimento talvez de queda de dólar e alta de índice, tá? Olhando o gráfico, não sei como que macroeconomia vai afetar em relação a isso. Outra coisa importante aqui do diário, ok. Marcações, por enquanto, vou ter que falar dos 60 minutos. Agora, bora pro 60. Índice futuro. Tem essa região desse caixote azul, continua importante, respeitou como resistência. Nós tivemos aqui um movimento fazendo um topo duplo. E essa queda aqui foi muito forte. Essa queda de quinta eu não achei fácil de operar, tomei stop na quinta-feira. Fez aqui um pullback quase da média 20, pullback agressivo da média 9 junto, e tá chegando na região da média 200, que é a 20 do 60, 20 do diário, desculpa. Essa região que eu tinha marcado aqui era uma região de possível trava, travou no início, mas depois foi rompida, mas a nossa região mais importante vai ser essa aqui de baixo. Por que a mais importante? Foi o último fundo mais relevante que nós tivemos, um fundo que travou várias vezes aqui para dar depois uma impulsão de alta.
Se esse fundo quebrar aqui, aí a gente pode ter realmente uma confirmação de uma correção mais forte. Mas eu ainda vou deixar essas marcações, vou deixar essa aqui de baixo. Se atravessar, essa daqui nem é tão forte mais. Nós temos lá embaixo, agora aqui embaixo. Do Ibov, a diferença aqui, 60 minutos. Tem bastante diferença, tá? Infelizmente isso atrapalha muito. Porque se for ver, esse topo aqui então já foi rompido no futuro. O Ibov tá longe de testar essa região ainda, tá lá embaixo. Então essas divergências aqui ficam muito complicadas para se operar, tá? Não é interessante quando tem isso aqui. E vai ser o segundo dia consecutivo com divergência em relação aos dois. Outra coisa, teve esse topo duplo em cima, se eu marcar a projeção do topo duplo, é a região de último alvo aqui, possível trava. O Ibov também fez esse topo duplo, se eu marcar aqui, jogar para baixo, nós estamos próximos do último alvo aqui também. E aí a VWAP do mês. A VWAP estava bem longe, né? O preço se afastou e agora se aproximou da VWAP. Então, eu espero que fique próximo dela. Chegou a buscar a VWAP aqui do mês de maio, que estava muito longe. O preço aqui no mês de junho também se afastou da VWAP de junho. Então, a VWAP de junho está lá embaixo. Pode ser que busque. Então, o movimento de força vendedora que eu falei pode acontecer sim, para buscar a VWAP lá de junho. Só que tomar cuidado que não é interessante que nos últimos dias desse mês de julho fique longe da VWAP do mês atual. Nós estamos exatamente na região da VWAP. Então, o preço pode trabalhar dentro dessa região aqui, tá? Espero que sim. Não é bom ficar afastado nos últimos dias aqui. Então, marcações importantes, pelo menos eu vejo essas. E aí, agora em relação aos 5 minutos que a gente pode ter aqui. 5 minutos a gente pode ter a situação daquele gap dinâmico? Pode, mas para isso vai ter que abrir com um gap aqui de uns 700 pontos mais ou menos. Tem que abrir acima do 80 e tomar cuidado que a média dos 200 ela está muito forte, dando a tendência aqui de baixa. Então vai ser uma média aqui importante. Detalhe, fechou esticado. Aqui nos 5 minutos o LS até ativou nesse último candle. 60 minutos aqui do futuro também fechou esticado. Então eu não vou caçar operações vendedoras para o índice nas primeiras horas. O Ibov pelo menos não fechou, mas o índice futuro sim. Fechou esticado. Olha aqui, muito longe. Então é preciso uma correção. Se não for acontecer correção, vou ficar de fora, observando. Para que eu tenho que ficar operando todos os dias, ainda mais em dias que estão atípicos, para ficar perdendo? Então tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa aqui de marcação próxima, então. Deixa eu ver aqui. Colocar a marcação de caixote nessa região aqui. Nosso possível topo importante. Marquei. Então, essas marcações aqui são as mais importantes. E aí, falando algumas coisas, por exemplo, de Vale. Vamos olhar aqui o gráfico. Tem que ativar, peraí, os splits, juros, agrupamentos, Ctrl J, Ctrl K. Deixa eu ver se está ativado. Pronto. Bora ver aqui o tempo gráfico maior, diário pelo menos. Região de suporte, price action puro. Apesar que esteja longe, que não testou, mas teve uma rejeição muito forte aqui. Para um movimento de alta de Ibov é importante que venha respeitar, só que tem alguns problemas. Ao mesmo tempo que o suporte pode ser região de pressão compradora, pode ser liquidez para derrubar. E aí o semanal vem um problema. O semanal já está testando muito essa LT aqui. Tempo curto, sendo que antes testou aqui, afastou, testou aqui, afastou, testou aqui, foi isso só de afastamento, testou de novo em espaço curto, afastou bem, testou e tá testando. Então, se é para estar forte essa região de suporte, já era para ter jogado o preço lá para cima e tá formando cada vez mais topos menores. Não estou gostando disso, tá? E se for olhar a situação antes da pandemia, os valores estavam aqui. Então, nós temos um movimento aí que ainda não voltou, no caso, para antes da pandemia. Não estou dizendo que tem que voltar, mas que graficamente não está legal esse cenário. Está em região de suporte, que em tese era para ser força compradora, só que essa região de suporte já não está reagindo mais. Já era para ter reagido igual antes. E aqui está formando junto, ombro, cabeça, ombro. Não está legal esse cenário, tá? Então, veja que talvez até uma queda para Vale. E isso no tempo gráfico semanal que eu estou vendo. E aí, sendo semanal... Óbvio que os movimentos aqui acabam, qualquer movimento é muito forte. Então a gente tem aqui, por exemplo, se chegar nesse fundo é 7% de queda, se chegar nesse é 10%, se chegar nesse aqui é 15%. Então tô falando a longo prazo, tá? Não é coisa recente.
Então, eu estava comentando aqui, falando a respeito da LT, essa LT aqui que, resumindo, né? Se for ver pela visão básica, uma região de pressão compradora, só que já era para ter reagido o preço lá para cima. E ainda está formando aqui um oco, né? Que é pela região, pela força vendedora aqui atrás, ela pode dar continuidade ao movimento de baixa. Então a gente pode ter, infelizmente, a longo prazo olhando, tá? Porque isso aqui é o semanal. Então qualquer movimentozinho aqui é muita coisa, ó. Chegar nesse fundo é 13% de queda. Chegar aqui é 7,5%, chegar aqui é 10,5%, chegar aqui é quase 18%. Então tô falando como se fosse assim a longo prazo. Isso aqui é cada candle é uma semana, 5 pregões, é muita coisa. A Petrobras, né? Petrobras aqui semanal. Situação não para de subir no macro, só que se a gente for olhar o mais próximo aqui, já tá começando a travar. Temos aqui topo, que infelizmente veio a falhar. Fundo, fundo, fundo. Tá começando a fazer uma deriva meio estranha. O preço tá travando aqui nessa região. Se subir, vai subir carregado. Vai subir difícil aqui. Então, por enquanto, o movimento não é, assim, fácil de analisar. Sem contexto para querer corrigir. Mas, detalhe, pode estar querendo formar um ombro, cabeça, ombro em região de topo. Não só por isso, mas a gente tem aqui um movimento muito esticado. Em tempos gráficos maiores, o mensal, se eu for olhar também, está esticado, longe de média, tá? Precisa de uma correção. E aí eu fico bem preocupada com isso, porque se Vale começar a fazer aquele movimento, Petro também, eita, eu espero que o Ibov já tenha feito a quinta onda já há muito tempo. Nossa senhora, porque essa correção aqui vai ser bem forte, os dois olhando graficamente. O IFNC, setor financeiro aqui. Semanal, o que nós temos? Um movimento que, em tese, está até agora parecido com o Ibov, né? Não estava, mas, na verdade, não tá, né? Não tá, porque era pro IFNC ter chegado nesse topo, porque o IFNC tá muito parecido com o Ibov. Fez um movimento de alta, essa correção, final do ano puxou, fez um movimento aqui de queda, e essa alta aqui que o Ibov tá fazendo, olha o setor financeiro, não acompanhou. Então, não teve bem uma correlação aqui, setor financeiro. Isso não é legal, porque a gente vê então que o Ibov subiu sem ter base muito forte para o movimento de alta, indicando que pode ser uma alta meio falsa. É igual está acontecendo com o S&P. O S&P subindo por causa de algumas empresas específicas, mas a maioria da composição do S&P estava caindo naquele movimento de alta. Voltando aqui para o IFNC, chegou na média 20, né? Média 20 com o IFNC está servindo como resistência, então a gente pode ter um movimento vendedor. Então isso também não é legal. Falando em relação aos juros, tá? Os juros aqui em relação ao mensal tá muito igual o dólar, só que o candle realmente tá diferente. O candle do dólar já fechou positivo. Do juros aqui futuros já tá fechando ainda negativo, só que ainda é região de 61 de retração. Eu espero que trave aqui, meu Deus, espero que trave, porque senão vai ser aí o sétimo dia de alta, sétimo mês de alta, igual praticamente o dólar. Aqui, infelizmente, assim, muito parecido. É normal que seja realmente igual ao dólar. Quando tá subindo, tende a puxar dólar para cima, quando tá caindo, tende a puxar dólar para baixo. O padrão básico aqui. O movimento de queda realmente foi muito forte, então precisava de uma correção, só que agora chega, né? Chega, já tá bom, pelo amor de Deus. Falando do mercado lá fora, em relação à notícia, vamos para a notícia dessa semana. As agendadas, tá? Segunda-feira, então amanhã, semana olhando pelo programado, segunda-feira até tranquila. Tem boletim Fox, mas fora isso, do programado está tranquilo. Terça-feira aqui, no tranquilo também, sem grandes coisas. Quarta, também, por enquanto. Aí chega 9h30. Quarta tem aqui PMI, então pode ser que venha movimentar. PMI, então, 10h45. E 11 horas tem uma notícia aqui até um pouquinho importante, não tanto. Quinta-feira, aí já começa 8 horas, 8h30, 9 horas, algumas notícias no Brasil. Não é de gerar tanto movimento, só que Então a semana, por enquanto, o foco vai ser aqui quinta-feira, PIB dos Estados Unidos. Acho uma das mais importantes, tá? O IPC, PIB, Payroll, essas aí muito importantes. Então 9h30, quinta-feira, importante por enquanto. E sexta-feira tem PCI também, tá? Então quarta, algumas notícias assim importantes. Quinta, PIB e sexta-feira, PCI. Tomar cuidado então com esses últimos dias da semana. Mas lembrando, né, tem as notícias que não são programadas, aquelas que podem sair sem, assim, ninguém estava esperando. Pode sair um discurso de alguém, um depoimento, uma fala, um comentário. E tomar muito cuidado, que infelizmente isso aí a gente não tem como esperar, né?
E aí, falando graficamente, antes de eu falar de algumas notícias que aconteceram, algumas coisas importantes, graficamente lá fora, o S&P tá puxando muito. E aí, infelizmente, o nosso Ibov também tá caindo. É aquilo, quando lá fora tá caindo, infelizmente, a gente também acaba puxando muito. E o S&P precisa de correção. E aí eu falei que o candle de quinta-feira fechou abaixo da média 20. Uma coisa que não acontecia aqui praticamente desde maio. Eu espero que seja agora a hora da correção, né? Se eu for olhar pra lá fora, se eu fosse operar lá fora, eu esperaria a correção. E aí o movimento aqui tá vindo um volume muito forte, essa queda, tá? Muito forte. Se for olhar o Wyckoff básico ali. E se fosse para ser pullback tinha que ser com volume fraco. E o movimento tá muito forte, com volume muito forte. Média 200 tá lá embaixo. Tem muitos indicadores que eu tava falando ao longo desses últimos meses aí que estava divergente, setor de transporte divergente. Tem a questão, agora nem tô lembrando mais, de alta, do IFR, não sei o que, um tanto de coisa que estava divergente para esse movimento de alta estranho. Mas lembrando, a alta foi puxada por uma minoria de empresas, tá? Setor de tecnologia principalmente puxou. E aí, tanto é que o Igor, esqueci o sobrenome dele, até comentei acho que semana passada, ao longo, não sei, eu faço revisão todo dia, estudo semanal, eu confundo quando eu falo uma coisa e quando eu não falo. Ele tem carteira de ativos lá fora, tanto setor financeiro, algumas de tecnologia, parece. E aí ele estava comentando que era muito estranho dias que o setor de tecnologia estava caindo e todas as outros setores, 80% e tudo o restante subindo, não, o S&P não subia. Estava caindo, parecia que era conectado casado, movimento casado só com o setor de tecnologia. E aí, quem estava montado em carteiras que não eram de setor de tecnologia, estava, assim, surfando o movimento. Então, essa correção está sendo puxada bastante pela tecnologia. Nasdaq aqui, por exemplo. Nvidia, que foi o destaque desses últimos meses, está confirmando, inclusive, o topo duplo aqui. Ai, 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 se começar a confirmar, price action lá fora respeita muito. E aí, se esse S&P continuar correlacionado com esse setor de tecnologia, vai sentir muito. E mesmo assim, nesses últimos dias, se vocês forem pesquisar mais a fundo, esses últimos 3 dias de queda, outros setores subiram até bem, tá? Então, foi uma coisa bem casada com o setor de tecnologia. O DXY aqui, se a gente for ver... DXY não, desculpa, Dow Jones, tá? Chegou a renovar máxima, estava divergente do S&P, só que agora renovou máxima, esticou. Fez como se fosse uma exaustão aqui, tá começando a voltar, fez um mega engolfo aqui. Tá com cara que vai voltar, tá? E são as 30 maiores empresas. Então, o cenário lá fora não tá legal. E aí vem o dólar. Olha o dólar aí, o movimentozinho de alta que levemente que fez. Não se compara, por exemplo, a esses candles. Olha essa alta que teve aqui em abril desse ano. Não chega nem aos pés desse movimento que a gente teve. Por que aquela época tava muito forte assim? Juros lá fora. A expectativa que ia reduzir, e aí infelizmente frustrou todo mundo. Então tava bem complicado. Então teve uma altazinha, uma alta suficiente para dólar lá fora subir, dólar aqui também subir. Então, dólar por enquanto até está muito calmo, graficamente olhando está bem paradinho, tranquilo. O S&P e os índices que realmente estão reagindo muito. Nós temos aqui o EWZ, por enquanto tudo ok, tá? Tá na região da média 20. Aqui se eu for marcar a retração desse movimento aqui apenas por curiosidade, aí vai ser 61 mais ou menos de retração. Então tudo ok, movimento até forte essa correção. Essa alta aqui estava bem estranha, então corrigiu bem forte. Agora por curiosidade, índice lá Hang Seng. Aqui, o que estava acontecendo? Bora pro mensal, que eu comentava isso aqui já tinha um tempo. A LT lá de Hang Seng, né? Começou aqui da década de 90, depois testou aqui em 98, 2003, 2009. E estava testando em 2022, na época eu estava comentando, já falava sobre esses estudos aqui. Que veio a romper de uma forma muito esticada longe das médias, foi um rompimento falso, voltou, fez pullback e está na região ainda da CLT, sem confirmação de rompimento, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, o Hang Seng, infelizmente, o cenário não tá legal, desde 2021 vem caindo e caindo, ancorando aí pela média 20, jogando o preço mais para baixo. Antes de eu falar do VIX, aqui falar do minério, falar do diário, movimento aqui muito parecido, inclusive, deixa eu mostrar aqui o mensal para vocês. Olha como que tá um pouco parecido com o movimento da Vale, né? Se a gente for ver, teve o pico lá na pandemia, depois começou a travar. Nós estamos aqui numa região de suporte, então assim, Vale é muito correlacionado com o movimento do minério lá fora.
Então, uma região de possível suporte, espero que venha travar, se for para esperar um movimento de alta para Vale a longo prazo. Se for romper, infelizmente, a gente pode ver um movimento realmente de queda aí. O petróleo que amanhã vai ser talvez uma commodity importante para analisar, tá? Na sexta-feira fez um movimento de queda, mas veja como que tá muito tranquilo ultimamente. Muito tranquila, sem grandes movimentos, tá? Muito, muito tranquila. Já tivemos situações com barras muito piores. E aí vem o ouro. O ouro tá fazendo pullback na 20, chegou a renovar máxima essa semana. Ativo geralmente de segurança. Eu acho que esse ouro vai ser importante essa semana. Pela essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos, acho que vai ser um ativo bem importante, tá? Ancorando na média 20, se for ver price action puro. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui foi um rompimento, tá fazendo talvez um pullback para continuar o movimento de alta. Cuidado com esse ouro. E aí, falando em relação aos juros americanos, né? Tivemos um movimentozinho de alta, então é muito correlacionado com o movimento do dólar, muito parecido. A gente está tendo aqui uma queda em forma de um canal. Então, infelizmente, a gente pode esperar um movimento de alta só porque respeitou esse suporte e vem testar talvez esse topo. Só que aí vem, né? Eu tava comentando nesses últimos dias sobre possíveis consequências da vitória de Trump, que eu acho que tá meio claro que ele deve ganhar. E algumas possíveis consequências vêm algumas áreas que ele tende a afetar, sobre a questão de imigração, taxação de produtos da China, redução de impostos. Só que Estados Unidos está passando por uma situação de vai reduzir juros quando? E aí vem a possível vitória dele. Será que o Fed vai reduzir mais ano que vem? Ou as expectativas, infelizmente, vai começar a aumentar agora? Então, tô guardando para ver, porque eu não tô assim com... Como é que fala? Não tô querendo ser muito pessimista, mas eu tô achando que esses juros aqui vai subir. Graficamente também dá um cenário de possível alta aqui, tá? A longo prazo. Isso aqui é o juros de 10 anos. Juros de 30, tá travado aqui fazendo um suporte. Tá com cara que vai subir. Assim, que eu acho que agora tá meio claro realmente que Trump vai vencer, né? E aí, falando agora do VIX, que estranho, né? Eu até postei no grupo do WhatsApp, olha essa pica que teve aqui na sexta-feira. Que loucura. Que loucura. Isso aqui. Uma outra barra, assim... Não lembro a última vez que tem uma barra tão absurda quanto essa aqui. Muito estranha. Porque foi uma barra que... Lembrando que o VIX já funciona de madrugada, né? Aí teve a situação do cibernético, a queda dos servidores. Não é bem servidores, mas enfim. Deu pau na área cibernética. E aí nós tínhamos aqui a abertura do VIX nessa região, ou seja, já abriu estressado. Só que aí... Muito estranhamente, houve uma queda muito forte do VIX. Queda de VIX tende a talvez jogar dólar para baixo, né? E voltou tudo e fechou até positivo. E aí vamos olhar mais assim por dentro desse VIX que aconteceu aqui. Realmente foi essa situação dessa questão do cibernético, porque foi de madrugada. Então, não sei por que diabos, mas o que teve de queda aqui é absurdo. Não sei por que essa correlação aconteceu de queda. Eu pensaria ao contrário, eu pensaria em alta. Então, não sei o que deve ter acontecido, mas que teve uma queda absurda que teve. Foi lá embaixo, chegou em região importante e voltou tudo. Então, o candle foi muito estranho. Talvez pode ter sido alguma coisa estranha na bolsa, pode ter sido por isso. Alguma coisa estranha na bolsa aqui, lá, e aí... Pode ter feito esse movimento, mas eu acho muito estranha essa barra aqui. De qualquer modo, o VIX começou a ficar um pouco agitado nesses últimos dias. Já era esperado, né, que fosse acalmar e acabar uma hora ou outra, porque estava muito calmo. E aí começou a agitar, já rompeu essa máxima, está em região de retração, mas eu acho que pode ficar mais agitado ainda, tá? Então, tomar cuidado com esse VIX, que vai ser importante todos esses próximos dias aí, porque ainda está agitado. E isso tende a jogar dólar para cima, tende a jogar os índices lá fora para baixo, aqui também. Então a gente tem que ficar olhando o mercado lá fora. E quando lá fora não tá legal, é muito difícil a gente performar bem, tá? E aí, falando de algumas coisas importantes, né? Essa questão do Biden, notícia plantão hoje, desistiu, né? Aí vem algumas discussões. As pessoas estão falando da Kamala, né? Kamala Harris ser a possível candidata no lugar do Biden. A questão é que não foi confirmado. Ele apoia, mas não foi confirmado. O Partido Democrata tem que decidir ali quem realmente vai ser o candidato. E detalhe, Joe Biden nem tinha sido escolhido realmente para ser, tá? Não tinha sido confirmada a candidatura dele.
E aí isso gera alguns problemas. Então a questão é que, por mais que o Biden tenha oferecido apoio à Kamala Harris, não fica essa ideia que é ela que vai ser. Ainda não foi confirmado, e isso é um problema. Mas isso então não significa que ela será automaticamente a candidata, por mais que ele esteja defendendo ela. Isso porque nem Biden havia sido oficializado como candidato. Então, durante esse tempo todo que ele estava fazendo palestras, comícios, etc., ele não era oficializado ainda. E tampouco a Kamala é uma unanimidade, né, dentro do partido dela, que ela pode ser a possível candidata. Envolve outros problemas também. Por exemplo, que a Kamala, a questão da rejeição, tá? Em alguns países, não, alguns estados considerados chave para decidir as eleições. Então, assim, tem outros nomes, né, concorrendo. Por exemplo, governador da Califórnia, de Michigan, outros também aqui. E aí tem as apostas, né, que retirou o Biden das apostas. Então, Donald Trump está com 59% de chance, né, de vencer. Mas vem depois a Kamala Harris. Isso aqui é como se fosse site de apostas, tá? E Michelle Obama também aparece. E ainda, mesmo que o Joe Biden tenha desistido, ele ainda está nessa lista, tá? Então, outra questão que envolve as doações, porque lá tem muita doação privada para o partido, né, para conseguir aposta, para ajudar realmente o partido a tentar vencer. E aí, até o momento, eu tinha conseguido 91 milhões do Partido Democratas, do Biden, até o final de maio, tá? Então, faltou junho, julho, e não contou, então, com aquela última debate que eles tiveram, tá? Biden com Trump. E aí vem a questão da legislação, como que funciona essa doação. Será que a Câmara pode usar essa doação para continuar a ser candidata, né? Usar essa doação? Será que ela pode? Então, como a Câmara também está nos documentos de registro da campanha, porque ela fazia a chapa com o Biden, muitos especialistas acreditam que o dinheiro poderia ser transferido para ela, se ela estiver na chapa. Então, desde que ela esteja na futura chapa, ela poderia talvez usar. Mas tem um debate também que envolve sobre o fato que Biden, na época que o Biden ainda estava sob a possibilidade de ser o candidato, era para ele ter sido oficializado antes dele desistir, para poder, talvez, a Câmara usar, né, as doações. Então, ele nem oficializou. Então, aí vem a discussão da legislação, como que funciona essa questão de doação. Então, uma coisa nunca antes vista, tá? Uma confusão lá que está acontecendo. Outra coisa que... E aí, no caso de uma chapa totalmente nova, não tem Câmara, tem outras pessoas. É como se tivesse, talvez, que começar do zero. As doações seriam nulas, anuladas. E aí tem que começar tudo do zero, em pouco tempo de votação, que no caso é novembro, né? Então, isso acabaria dando vantagem para o Donald Trump, nesse cenário de ter que pegar as doações do zero tudo de novo. Mas como que a desistência em tese aqui, de acordo com esse artigo, tende a afetar Trump, de forma positiva ou negativa? A questão que vocês devem ter visto é que logo após o Biden ter desistido, né, deixado a disputa, o Donald Trump meio que se gabou, ironizando que ele apoiou o Biden, no caso, apoiou a Kamala Harris. E aí o Trump meio que alegou que seria então mais fácil vencê-lo do que o atual presidente. Só que aí eu achei interessante esse comentário aqui, porque realmente é uma coisa que até eu penso e muitos pensam, que não deve ser bem exatamente como ele pensa, tá? Como o Trump pensa. Então esse Maurício Moura aqui, ele mostrou uma situação que estava acontecendo nos últimos meses, que deve ter até uma perspectiva melhor, tá? Talvez nas chances eleitorais dos democratas. Por quê? Porque a disputa nessas últimas semanas e meses estava girando em torno de as condições de saúde do Biden. Não estavam falando sobre Trump ser bom ou não. O foco estava sendo: Biden tem saúde para aguentar ou não tem? Não girava em torno de Trump é bom ou não é? Trump deve ser presidente ou não é? Não, estava girando em torno do rival. Então a discussão agora não é mais a saúde do Biden, porque ele não vai mais participar. A questão agora vai girar para o Trump. O Trump deve voltar a ser presidente, sim ou não? Aí que vai começar a polêmica. Ele talvez não esteja percebendo isso, porque agora o foco saiu do seu rival e agora realmente vai ser uma disputa séria. Então, independente de quem seja o candidato ou a candidata da parte do Partido Democrata, a narrativa agora vai ser: você quer Trump de volta ou não? E aí, antes a pergunta era se achava que o Biden tinha condição de saúde para ser presidente de novo ou não, né? Agora, então, mudou todo o cenário. Outra coisa, e isso, então, voltando aqui, isso aqui vai ser relevante para amanhã, porque, em tese, eu acho que desde aquele último debate,
Alguns já achavam que o Biden não tinha condição, chance uma, perder, levar uma humilhação nos votos, ou chance de desistir, ainda mais essas últimas semanas. Muitos apoiadores e principais doadores estavam meio que ameaçando, insistindo para ele desistir. Então, a questão é, o mercado já estava precificando isso? Será? E se não estava? Agora começa a girar em torno de, Trump realmente talvez deve ganhar. E se ganhar, quais são as expectativas futuras? O que deve realmente afetar? Como que o mercado vai reagir em relação a isso, né? Será que o mercado estava criando essa expectativa de desistência do Biden ou não? Então, isso que todo mundo tá querendo, assim, saber, né? E aí já vem o viés. Nossa, dólar R$ 6, 7, não sei o quê. Calma, calma, calma. Porque se o mercado já estava precificando isso, surpresas podem acontecer, tá? E aí, falando em relação agora a outra coisa importante, deixa eu abrir aqui, a questão de que o dólar, assim, comparando o Ibovespa em dólar. Imagina o Ibovespa dolarizando. O gráfico do Ibovespa seria esse, tá? Então a gente tem aqui uma situação que, por mais que a gente teve uma correçãozinha bem interessante nesses últimos dias, esse retorno, infelizmente, voltou para patamar que está muito desvalorizado. Não estou querendo dizer que talvez deve desvalorizar mais, estou querendo dizer o contrário, que graficamente falando, é um ponto interessante para se pensar em compra, se for olhar esse gráfico. Não estou olhando outros fatores, olhando esse gráfico, Ibovespa em dólares. Está muito, assim, em região de como se fosse sobrevenda. Então, tem muitas oportunidades que eu vejo aí o pessoal falando de algumas ações que estão em valores bem baixos, que tem oportunidade. Então, juntando com isso aqui é outro fator. Mas lembrando, quanto mais o dólar sobe, mais o Ibovespa nesse gráfico tende a desvalorizar, né? Então, infelizmente, tem esse fator do dólar afetando bastante. Enfim, apenas uma curiosidade aqui. Outro motivo que, infelizmente, o dólar está puxando muito, talvez deve puxar mais um pouco nesses próximos dias aí, a curto prazo. Nós temos situação aqui, infelizmente, fiscal ainda girando em torno. E aí, temos aqui quarta-feira que montaram posições grandes por opções para dólar a 5,60 até o fim do mês. E detalhe, se a gente for olhar dólar, qual o preço que está agora? O preço já está a 5,619, então já chegou a 5,600. E agora na quinta montaram 5,70, então tá só subindo o interesse para talvez um dólar mais caro. Então nós temos aqui esse 5,70 subindo para jogar talvez o dólar mais caro, tá? Então, uma outra coisa interessante aqui. Outra que eu mostrei essa semana, o gráfico do VIX. Se for mostrar aqui o gráfico do VIX comparando por 1990 até 2023, a gente tem aqui, infelizmente, segundo semestre, um movimento muito forte. E aqui, por enquanto, esses últimos dias que essa aula do VIX está começando a puxar. E se esse movimento puxar, ai. Quero só ver o que vai ser isso aqui. Uma outra coisa interessante também, que o gringo, né, desacelerou no movimento de compra que estava nesses últimos dias no fluxo estrangeiro. Só que detalhe, segue comprando, tá? Segue comprando aos pouquinhos, não tanto como estava antes. E o saldo positivo tem sido na média, então, de uns 100 milhões de pregão. Então, se for ver a linha azul aqui, mais ou menos 100 milhões o pregão. Saldo positivo, compra então. Mas é pouco, tá? Muito pouco. Então, mas é muito, se a gente for pensar, mas é muito para um mercado leve e sem vendedor. Então, desde que seja pouco aqui, a questão é, desde que não tenha muitos vendedores, aqui, mesmo sendo pouco, a gente pode conseguir talvez jogar o preço para cima. E aí o que acontece? Aqueles dias que estava subindo aos pouquinhos, o Ibov de uma forma muito estranha, a gente pode considerar que estava subindo porque realmente não tinha muito vendedor. Só que agora o movimento está invertendo. A gente teve uma força vendedora muito forte do Ibov. E que pode ter sido? O institucional local, está sendo um grande vendedor passivo nessa última pernada. De alta do mercado. Aqui, peraí, deixa eu mostrar o Ibov. Então a gente teve aqui o institucional local, vendendo de forma passiva. Colocando de forma passiva, tentando bloquear e o preço não ia. E de forma passiva. Só que esses últimos dias alguma coisa aqui começou a inverter. E a gente vai começar a saber nos próximos dias, quando começar a atualizar esses dados aqui. A gente pode descobrir o quê? Quem estava comprado começou a realizar, quem compra e realiza é venda. Ou então começou a aparecer aqui interesse vendedor bem forte por ser uma região de resistência.
Independente da situação, fato é, correção era preciso. Então, um detalhe importante. Outra coisa, aqui, veja um vídeo do Vlad que vai complementar mais coisas do que eu acabei de falar. Praticamente aí, quase 1 hora falando de informação importante. E vamos ver como vai ser o dia de amanhã, porque não sei como que isso da desistência do Biden realmente o mercado vai reagir. Se o mercado vai gostar, se não vai, se já estava precificando, se não estava. Então vai ser interessante pra gente ver como que vai ser. Beleza?